Fala pessoal, bem-vindos ao Lá Vem Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e como vocês já estão cansados de ouvir, mas mesmo assim eu repito, é sempre um prazer ter cada um de vocês aqui comigo. Vocês também estão cansados de ouvir os recados, mas primeiro recado, inscreva-se no canal para receber as novidades. Estamos aí no início do projeto de aulas do PISME, então vem muita coisa por aí. E o segundo recado, aqui na descrição do vídeo tem um link para a lista de exercícios referentes ao conteúdo dessa aula. Pessoal, aula 4 do PISME 3, essa é a última aula conteudista do primeiro capítulo, tá? Que é o de ponto. Nós teremos mais uma aula, mas aí vai ser uma aula de resolver questão do PISME, tá? São duas questõezinhas relacionadas com essa matéria. Bom, o assunto dessa aula, eu terminei a última aula mencionando que o assunto de hoje seria importantíssimo, tá? Condição de alinhamento. Por que é importante? Porque essa condição de alinhamento, ela vai guiar o nosso estudo de retas, que é o capítulo seguinte, tá? Quando terminarmos esse capítulo agora. E além disso, tem a área de triângulo que está associada com o mesmo cálculo da condição de alinhamento. Sem mais delongas, vamos começar. Então, vamos considerar 3 pontos, tá? Tem o ponto A, o B e o C, com as coordenadas que vocês já estão acostumados. E, pessoal, para 3 pontos, nós temos duas possibilidades. A primeira possibilidade é A, B e C estarem alinhados, tá? Quando a gente fala que eles estão alinhados, a gente está dizendo que eles estão na mesma linha. E com isso a gente pode falar que eles são colineares ou ainda que eles estão sobre a mesma reta. Pessoal, um detalhe. 2 pontos sempre estão alinhados. Afinal, a gente sabe da definição da geometria que 2 pontos determinam uma única reta, tá? Então, sempre que tiver 2 pontos, é óbvio que vai ter uma reta que passa por eles. Agora, quando você crescer no terceiro ponto, aí você muda de figura. Os pontos 2 a 2 tem, cada par tem a sua linha correspondente. Agora, será que essa linha é única? Então, é isso que a gente está vendo, é isso que a gente vai ver nessa aula. Quando que essa linha é única? Quando que os 3 pontos estão sobre a mesma reta, tá? Então, a primeira opção é eles realmente estarem sobre essa reta. E a segunda opção é eles não estarem alinhados e com isso eles vão formar um triângulo, tá? Porque na verdade, como eles não estão alinhados, você considera, por exemplo, a linha que passa pelo A e B, você tem um ponto C fora dessa linha e com isso o A, B e C vão conseguir formar um triângulo. Então, para poder apontar qual das duas situações que os 3 pontos se encontram, a gente vai fazer uso da matriz representante dos pontos, para a gente poder calcular o determinante. Pessoal, matriz não é assunto de PISME, nem 1, nem 2, nem 3. Apesar de ela aparecer no PISME 3 em 2 estudos, aqui na geometria analítica e também nos sistemas lineares, tá? Mas não há necessidade da gente se preocupar com isso nesse momento. Mas, só para vocês saberem, a matriz ela é um conjunto, uma tabelinha de pontos, tá? Então repare que a matriz que representa os pontos, ela tem em cada linha as coordenadas dos pontos. Então a primeira linha tem a do A, a segunda do B e a terceira o do C. Por que tem aquela coluna com os números 1? Os números 1s, travei aqui, né? Números 1s, naquela terceira coluna. É porque para você calcular determinante de matriz, você precisa que a matriz seja quadrada. O que é uma matriz quadrada? É uma matriz que tem o mesmo número de linhas e de colunas. Se você pegasse somente as coordenadas, você teria 3 linhas e apenas 2 colunas. Então a gente coloca uma coluna a mais com uns para poder fazer quadrado. E por que tem que ser um 1? Porque vocês vão ver que a gente vai fazer uma multiplicação. E multiplicar por 1, você não altera o resultado, tá? E aí, o que vai permitir para a gente dizer se os pontos estão alinhados ou não, vai ser o determinante dessa matriz aí. Tem várias maneiras de você calcular o determinante. Eu vou passar uma para vocês que eu acho que é a mais simples e direta, tá?
provavelmente vocês aprenderam outra forma. Se você aprendeu de outra forma e se sente confortável em usá-la, vá em frente. Eu mesmo, antes de dar aula para o terceiro ano, eu usava de outro jeito. E aí, de repente, eu vi essa, gostei por ser mais prática para os alunos e produz o mesmo resultado, tá? Então a gente vai ver aqui como que a gente faz para calcular o determinante, tá? Então, a gente vai sempre multiplicar as diagonais. A gente vai montar desse jeito aqui, ó. Entendam, esse D aí seria o D do determinante, tá? Só poder chamar ele por alguma letra. E aí nós temos os pontos distribuídos em cada linha. Temos XA, YA, XB, YB, XC, YC. E para esse método que a gente vai utilizar, a gente repete no final o primeiro ponto. Então não importa a ordem que você escreveu, se foi ABC, se foi CBA, se foi BAC, o que importa é que você tem que repetir na última linha o ponto que você colocou na primeira, ok? E aí a gente vai multiplicar as diagonais. Então, primeira diagonal é aquela que pega o XA e o YB. Você vai fazer exatamente XA vezes YB. Segunda diagonal, XB vezes YC. E a terceira diagonal, XC vezes YA. Então, essas três diagonais, vai aparecer na tela depois, elas são as diagonais principais. Então, por que é principal? É só para poder definir um lado, para a gente poder diferenciar um sentido do outro. Porque agora a gente vai pegar as diagonais no outro sentido, cortando para a esquerda aqui. Então, a gente vai pegar YA vezes XB, YB vezes XC e YC vezes XA. Então, tá aí o que eu te falei, diagonais primárias, e as azuis são diagonais secundárias. O valor daquele D vai ser obtido fazendo o quê? Você vai somar as diagonais primárias, você vai somar as diagonais secundárias e vai subtrair o resultado, obtendo assim o determinante, tá? Essa é uma das formas de calcular o determinante. Tem outras, tá? Mas eu particularmente tenho adotado esse jeito porque fica bem mais limpa a construção ali e eu acho mais tranquilo de fazer a conta desse jeito, tá? Multiplicação de dois números só. Tem um outro método que o que eu aprendi multiplicava 3, entre eles o 1 que estava lá sobrando, tá? Isso aí eu acho que é mais limpo de fazer. Obtido o valor do D, nós temos as duas possibilidades. Se o D for igual a 0, os três pontos estão alinhados, ok? Então, fez determinante, deu 0, é porque tem uma reta que passa pelos três pontos. Se você fez e não deu 0, é porque os três pontos formam um triângulo. Então essa é a condição para você determinar se três pontos estão alinhados ou se eles formam um triângulo. É a partir do valor do determinante. Se ele deu 0, são alinhados. Se não deu 0, formam um triângulo, ok? No caso em que eles formarem um triângulo, o que acontece? Esse D vai servir para a gente poder determinar a área do triângulo. Então a área... Lembrando, na matemática costuma-se usar o S para área, tá? A área do ABC vai ser o módulo, o valor absoluto, né, do D, dividido por 2. E por que tem que ser o módulo? Lembra que eu comentei ali, que eu citei, que não importa se você escreveu ABC, BAC, CBA, tanto faz? Mas você trocando linhas, você acaba alternando o sinal do determinante. Então, às vezes, você vai achar o determinante com sinal negativo. Só que assim, o número vai ser o mesmo. Então, algum aluno vai encontrar 7, o outro vai fazer do mesmo jeito, só alterou uma linha e vai achar menos 7. Ele está errado? Não, ele só fez numa ordem diferente. Mas de qualquer forma, na hora que você jogar no módulo, esse módulo torna o valor positivo. Então essa área, ela definitivamente vai ser positiva, tá? Então não importa a ordem que você montou, e conforme eu falei, o importante na hora de montar aquele determinante é que você repita na última linha o que você escreveu na primeira. É só essa que é a regra básica. Não importa a ordem, mas tem que ser igual à primeira e à última linha. Beleza? Pessoal, questão teórica dessa aula era isso. A partir de agora, vamos para os exemplos, ok? Primeiro exemplo. Verifique se os pontos A, menos 2 e menos 1, B, 0 e 3 e C, 2 e 7 estão alinhados. Então o nosso cálculo aqui vai ser o do determinante, ok?
Vou pegar a minha caneta azul. Aliás, vou pegar a azul. Não, vou pegar a outra, vou pegar a verdinha. Porque a azul, vou seguir aquele esqueminha que a gente montou lá. Então, ó. Acompanha comigo aqui, chega um pouco pro lado, deixa eu chegar a parte do teclado para frente, para poder aproximar. Então, ó, a gente vai calcular justamente o determinante, ok? Então, a ideia é o que? É a gente montar aquela tabela posicionando os pontos. Então, eu vou seguir na ordem que está aqui sem problema nenhum, tá, pessoal? Isso aí é indiferente, tá? Então, o A, ele é menos 2 e menos 1. O B é 0 e 3. O C é 2 e 7. E agora eu repito na última linha o que eu escrevi na primeira, tá? Então é isso que nós vamos fazer. Então, como que vai ficar o nosso determinante? Nós vamos aqui, ó, vou fazer as diagonais primárias. Acho que eu escrevi de vermelho, né, a primária, só para poder seguir, mas é indiferente, tá, pessoal? É só para poder fazer uma associação legal com o que a gente viu. Então, ó, primeira diagonal é essa que vai descer aqui do menos 2 e pegar no 3. Pessoal, menos 2 vezes 3, vou colocar um parênteses aqui, tá? É menos 6. 0 vezes 7 é 0, vou deixar indicado aqui só para poder para não falar que faltou alguma coisa. E 2 vezes menos 1 é menos 2. Correto? Agora vou passar para a parte dos... Deixa eu fechar aqui. Para a parte das diagonais secundárias. Tá? Então, diagonal secundária. Vou passar por aqui. Essa que desce ali do 1 e passa pelo 0. 1 vezes 0 é 0. 3 vezes 2. Pessoal, peraí. Para variar temos erros, né? Eu coloquei um mais aqui no meio. Não é mais, né? Eu deixei claro que eu tinha que fazer a diferença. Ok? Desculpa aí. Desculpa o carrancho. 2 vezes 3. E por fim, menos 2 vezes o 7. Que aqui no caso vai dar menos 14. Ok? Bom, agora eu vou passar a adotar a canetinha verde ali mesmo. Então, nosso determinante. Aqui no vermelho temos, esquece esse 0 aqui, menos 6, menos 2, menos 8, menos, esquece esse 0, 6 menos 14, menos 8, esse menos e menos vai ficar mais, menos 8 mais 8 é 0. Então, os pontos A, B e C estão o quê? Alinhados. Ok? Então, eles estão alinhados. Entenderam o procedimento, pessoal? É uma coisa assim, é até que bem simples. A história aqui ela não é muito complicada, não. Você saber montar ali, ter o cuidado que eu não tive na hora, né, de colocar um menos aqui no meio, não tem muito erro, é só multiplicar ali mesmo e verificar o resultado. Então, como o determinante deu 0, os pontos estão alinhados. Exemplo 15. Verifique se os pontos menos 4 e menos 6, 3 e 15, menos 2 e 0 são colineares. Mesmíssima coisa. Vou pegar aqui de uma vez. Vamos calcular o determinante, tá?
Então, nosso primeiro ponto é o menos 4 e menos 6. Segundo ponto, 3 e 15. Terceiro ponto, menos 2 e 0. E no último ponto eu repito o menos 4 e o menos 6, ok? Bom, feito isso, a gente parte para as diagonais. Vou colocar aqui o determinante. Então, primeira diagonal é essa. Peraí que caiu minha tampinha da caneta. Primeira diagonal vai ser essa que desce do menos 4 e passa no 15. Menos 4 vezes 15 vai ser igual a menos 60. Ok? 3 vezes 0. Nossa, ficou bem torto, né? Eu usei a régua, mas não usei. 3 vezes 0 é 0. E menos 2 vezes menos 6 vai dar mais 12. Menos. Eu já inverti as diagonais, né? Eu fiz o azul primeiro, o vermelho depois. Isso aí tanto faz, tá, pessoal? É igual eu falei, tem nada a ver uma coisa com a outra. 3 vezes menos 6 é menos 18. 15 vezes menos 2 é menos 30. E 0 vezes menos 4 é 0, correto? Bom, resolvendo o primeiro parêntese, nós temos menos 60 mais 12 vai ser igual a menos 48, certo? Esse zero aqui você pode ignorar. E na segunda aqui, menos 18 menos 30 vai dar também menos 48. Esse menos e menos fica mais. Menos 48 mais 48 é igual a 0. Então A, B e C estão alinhados também. Ou no caso ele perguntou, né? Eles são colineares. Para deixar de acordo com a pergunta, né? Vou destacar aqui. Ok? Tranquilíssimo, né? Tranquilíssimo, tranquilíssimo. Acho que está na hora da gente começar a deixar menos tranquilo. Vamos complicar um pouquinho. Não muito, mas um pouquinho. Determine o valor de m de modo que menos 2 e 7, 1 e menos 2 e m e menos 11 estejam alinhados. Pessoal, o procedimento vai ser exatamente o mesmo, tá? Nós começamos fazendo o determinante, tá? Então, já vou colocar aqui. Primeira coordenada, menos 2 e 7. A segunda é 1 e menos 2. A terceira é m e menos 11. E agora a gente repete o menos 2 e o 7. Ok? Então a gente vai calcular isso daqui. O grande detalhe é que ele falou que está alinhado. Então a gente vai fazer igualzinho, só que agora a gente vai igualar isso a 0. Então o determinante aqui nesse caso. Vamos lá, deixa eu recorrer de novo às canetinhas. Menos 2 vezes menos 2 vai ficar igual a 4 positivo, né? 1 vez menos 11 vai ficar menos 11. M vezes 7 é igual a 7m. Correto? Vamos fechar aqui.
menos, vou pegar o azulzinho aqui, 7 vezes 1 é 7, m vezes menos 2 é menos 2m, e menos 2 vezes menos 11 mais 22, tá? Então isso aqui, pessoal, repara que ele falou que ele quer que eles estejam alinhados. Isso quer dizer que o nosso D vale 0, correto? Então a gente vai resolver os parênteses e já vai igualar essa expressão a 0. Então vamos lá, ó. 4 menos 11 é menos 7, mais esse 7m que não dá para juntar ali. Menos 7 mais 22 vai ficar 29, menos 2m, isso tem que ser igual a 0. Esse menos aqui, ele troca o sinal de todo mundo que está dentro, né? Então eu vou abaixar menos 7 mais 7m, menos 29 mais 2m, correto? Bom, e aí? O que a gente faz agora? A gente vai juntar os termos semelhantes. Eu tenho mais 7m mais 2m. Isso aqui vai ser igual a 9m. Tenho aqui menos 7 menos 29. Menos 7 menos 29 vai ser igual a menos 36. Cheguei numa equação de primeiro grau, correto? Essa equação ela é do primeiro grau e ela é fácil de resolver. Nós passamos aqui, ó, 9m é igual a 36. O m vai ser igual a 36 dividido por 9, que vai ser igual a 4. Correto? A questão era simples e direta. Gostaram da questão? Questão legalzinha, né? Então usou o mesmo artifício, diferença é que no final caiu em uma equação. Beleza? Prosseguindo. Exemplo 17. Obtenha o ponto comum às retas AB e CD, sendo A igual a menos 3 e 4, B é 2 e 9, C é 2 e 7 e D é 4 e 5. Pessoal, aqui a gente tem que fazer duas contas, tá? Porque qual que é a história dessa questão? A gente está atrás de um ponto P. Está buscando um ponto P, tá? Que é da forma XY. Esse ponto ele pertence às duas retas. Ele pertence à reta que passa pelo A e B, ou seja, a linha que passa no A, no B e no P, tá? E também pertence à reta que passa no C e no D, que vai passar no P também. Então a ideia aqui é a gente descobrir uma expressão para x e y relativa à reta do AB e outra relativa à reta do CD. E aí vai cair num sistema, possivelmente, para a gente poder descobrir quem que é esse cara, esse x e esse y. E spoiler, isso daqui já é um indicativo da nossa próxima matéria, tá? A gente vai fazer exatamente isso na nossa próxima matéria. Então vamos começar aqui trabalhando com a reta AB. Vou pegar a caneta azul. Vou ficar trocando caneta aqui nessa questão não, tá, pessoal? Então, começando pelo AB, a ideia é a gente montar aquele determinante, tá? Então, no nosso caso aqui vai ser o que, ó? Pegar o A e B primeiro. Menos 3 e 4, 2 e 9, e agora eu pego esse ponto P.
x e y. E repito o menos 3 e 4. Como isso é uma reta, os pontos estão alinhados, o determinante aqui ele vai ter que dar 0. Ok? Então, a gente vai montar menos 3 vezes 9, tá? Que vai ser menos 27. 2 vezes y mais 2y. E x vezes 4 mais 4x. Menos 2 vezes 4, que é 8. 9 vezes x, 9x. Y vezes menos 3, menos 3y. Isso tem que ser igual a 0. Eu vou separar um espacinho aqui, tá? Pessoal, a primeira coisa aqui é trocar o sinal de todo mundo aqui nesse segundo parêntese. E aqui eu já posso eliminar o parêntese. Menos 27. Eliminar o parêntese, não é os parentes, tá? Os parentes a gente tem que amar independente de tudo. Elimina os parênteses. Então aqui menos 8. Menos e mais, menos 9x. Menos e menos, mais 3y. Isso é igual a 0. E aí? Agora a gente tem que igualar os termos semelhantes. Eu vou começar pelo x aqui, ó. Aqui a gente tem mais 4x e aqui nós temos menos 9x. 4 menos 9 vai ser igual a menos 5, né? Menos 5x. Pegando o próximo aqui, tenho mais 2y, mais 3y. Aqui nós vamos ter então mais 5y. Ok? Por fim, tenho menos 27, menos 8, que vai dar menos 35. Isso é igual a 0. O que eu vou fazer aqui é dividir isso daqui por menos 5. Dividir a equação inteira por menos 5. Ou seja, eu vou trocar o sinal de todo mundo e vou dividir por 5. Então aqui vai ficar x, aqui é menos y e aqui é mais 7. Isso tem que dar 0. Cheguei numa expressão para o ponto P em relação à reta AB. Ok? O que a gente fez agora, a gente vai repetir para a reta CD. Tá? Então, o que a gente acabou de fazer, vamos repetir para a reta CD. Então, o procedimento é absolutamente o mesmo, tá? Vou abaixar o determinante aqui. Começando pelo C. 2 e 7. 4 e 5. Agora o ponto P. X e Y. E repito o primeiro. 2 e 7. Isso tem que ser igual a 0. Ok? Vamos lá então, ó. 2 vezes 5. 10. 4 vezes y. Mais 4y. X vezes 7. Tô igual o cara de carnaval, né? 7x. Fechou? Menos 7 vezes 4, 28. 5 vezes x,
5x, e 2 vezes y, 2y. Isso tem que ser igual a 0, ok? Isso aqui eu vou fazer diferente. Eu vou deixar reservado aqui em cima para a gente poder finalizar o nosso cálculo depois. Beleza? Bom, vamos eliminar os parênteses, nunca os parênteses. 10 mais 4y mais 7x. E aqui é a hora de trocar todo mundo de sinal. Vai ficar todo menos aqui, né? Então vamos lá. Menos 28, menos 5x, menos 2y. Isso é igual a 0. Vamos juntar os semelhantes. Mais 7x menos 5x, 2x. Mais 4y menos 2y, mais 2y. 10 menos 28, menos 18. Isso tem que ser igual a 0. Então agora é a hora que a gente simplifica essa equação. Vamos dividir por 2. Vai ficar x mais y menos 9 igual a 0. Ok? Tapando as canetinhas aqui para não secar. Essa é a nossa equação de x e y para aquela reta CD. Beleza? E agora a gente quer o ponto comum. Então o ponto tem que pertencer às duas. Com isso a gente vai ter que resolver um pequeno sisteminha, tá? Usando essas duas equações. Então o nosso sistema vai ser x menos y mais 7 igual a 0. E aqui vai ser x mais y menos 9 igual a 0. O objetivo do sistema é você eliminar uma letra para poder conseguir obter a outra. E com isso você pode fazer a operação que você quiser. Você pode somar, você pode multiplicar o que você quiser ali. Repara que aqui eu tenho menos y, aqui eu tenho mais y. Se eu somar essas equações, o que vai acontecer? Ó, x mais x é 2x, menos y mais y é 0, 7 menos 9 é menos 2, e 0 mais 0 é igual a 0. Cheguei numa equação que só tem x, 2x é igual a 2, x é igual a 2 dividido por 2, que vai ser igual a 1. Achei o valor do x, escolho qualquer equação aqui, vou escolher a segunda, vou trocar o x por 1, ela vai ficar 1 mais y menos 9 é igual a 0, então o y é igual a 9 menos 1, que vai ser igual a 8. Então o nosso ponto P, ele tem coordenadas 1 e 8. Esse é o ponto comum das duas retas, as retas AB e CD. Ok? Questão trabalhosa, sim, questão de muita conta, mas ela não era uma questão difícil, ela só era trabalhosa, tá? Espero que tenham entendido muito bem esse exemplo 17, tá? Temos mais 2 exemplos. Se quiser fazer uma pausa aí, já faz, porque a gente vai continuar por aqui, né? Claro que eu não vou pausar, vocês têm que pausar aí, porque senão o vídeo fica rolando e vocês estão aí no banheiro, ou bebendo água, ou no banheiro bebendo água. Tem aluno meu que pede: professor, pode ir no banheiro beber água? Aí eu acho que é água da privada que eles querem, né? Mas tudo bem. Pessoal, questão exemplo 18. Calcule a área do quadrilátero ABCD, dados A00, B 4 e menos 2, C 6 e 8 e D 0 e 4. Então, pessoal, eu poderia desenhar aqui no papel, mas vamos fazer uma coisa aqui. Eu vou abrir aqui o GeoGebra para a gente poder fazer uma localização desses pontos
para a gente poder discutir o que está acontecendo nessa questão. O que a gente tem que fazer. Ó, tá dando spoiler da minha folhinha aparecendo ali. Tá? Só tô folheando porque eu tô meio cabreiro agora com as contas que eu faço. Inclusive, deixa eu só dar uma verificada aqui, porque eu acho que eu posso ter errado alguma coisa. Pera aí. Não, pessoal, felizmente não houve nenhum equívoco cometido. É só porque eu dei de cara com uma conta que eu fiz ali que estava meio diferente, mas deu a mesma coisa. Vamos para essa questão agora. A gente vai abrir o GeoGebra, que eu vou discutir com vocês como que a gente resolve questão desse tipo, tá? Então, olha só. O GeoGebra está aberto aí para vocês. Vou marcar esses pontos. O ponto A é o 0, 0. O ponto B ele é 4 e 2. Opa, peraí, corrigindo. Quatro e menos 2. O ponto C ele é 6 e 8. Deu certo aqui. Cadê o ponto? Ah, tá lá em cima. Pera aí, deixa eu... Tá lá em cima, moça. Pera aí, quero que apareça os ímpares. Tá lá em cima, ó. E o nosso ponto D ele vai ser igual a 0 e 4. Ok? Então esses são os nossos pontos. Vou marcar o polígono aqui, o quadrilátero, né? É o A, B, C, D. Vou fechar aqui, tá? Não sei se vocês estão vendo aí do lado, aqui já está aparecendo a área dele, que é 34, tá? No GeoGebra ele já te dá o spoiler, ele já fala quanto que mede a área. Mas como é que a gente vai fazer, galera? Porque a gente aprendeu, eu citei para vocês, como que a gente faz para poder calcular a área de triângulo. Mas isso aqui não é um triângulo. Só que felizmente, então, felizmente mesmo, todo polígono pode ser decomposto em triângulos. De forma que eu vou chegar aqui para vocês e vou pegar aqui no A e vou traçar essa diagonal, e aí eu passo a ter dois triângulos, certo? Eu tenho o triângulo ABC e eu tenho o triângulo ACD. São dois triângulos e com isso a gente consegue aplicar aquela fórmula. Qual que vai ser a área do ABCD? Vai ser a soma das duas áreas, correto? Então, beleza, vamos fazer isso. Vamos com isso em mente, né? Deixa eu minimizar aqui de novo o GeoGebra, não preciso dele nesse momento. À medida que a gente for usando aqui, eu vou deixar ele aberto ali no fundo, tá? Ele está aberto ali no fundo, mas aí quando a gente precisar a gente olha para ele. Então a gente vai fazer ABC, né? Então deixa eu escrever aqui que a área do ABCD vai ser a área do ABC mais a área do ACD, né, que a gente fez ali. Então vamos lá, ó. Vou pegar a vermelhinha. Área do ACD. Vamos calcular o determinante dela primeiro. Vou chamar aqui de D1. D1, vou repetir então, vou colocar o ABC. Então, 0 e 0. 4 e menos 2. 6
e 8 e repito o 0 e 0. Então, pessoal, isso aqui, ó, é até uma boa sacada a gente fazer isso aqui, tá? A gente repetir esse 0, 0. Porque isso aqui vai eliminar um monte de coisa pra gente, tá? Porque aqui, ó, aqui dá 0. Eu vou começar a já omitir, tá? As coisas aqui pra vocês. 0 vezes 2 é 0. Vou colocar só o importante. 4 vezes 8, 32. 6 vezes 0 é 0. 0 vezes 4 é 0. Aqui eu vou colocar o menos, tá? 6 vezes menos 2 é menos 12. E 0 vezes 8 é 0. Só teve isso. Zerou uma galera ali, tá? Então, ó, o nosso D1 aqui vai ser 32 mais 12, que vai dar 44. Então, os pontos não estão alinhados, a gente já sabia que eles não estavam, né? Porque a gente viu no desenho, eles formam um triângulo, e a área desse triângulo vai ser dada pelo módulo, né? Que é o próprio 44, dividido por 2, que vai ser igual a 22. Essa é a área do ABC. ABC, como diria o Pelé. Nossa, isso é muito velho, né, pessoal? Eu não tentei imitar, não, tá? Eu sou um péssimo imitador. Vamos fazer agora o D2. Não é o Marcelo, mas estamos em busca da batida perfeita sempre. Aliás, a batida perfeita é aquela dos Barões da Pisadinha, né? Que todo início de música tem aquela batidinha marota que é sempre a mesma, né? Não vou colocar aqui porque dá direito autoral, mas pesquisem aí algumas músicas do Barões da Pisadinha, vocês vão ver que tem a batidinha perfeita no começo, que é a mesma em toda a música. Então, ACD. ACD eu vou pegar o ponto A, o ponto C e o ponto D. Não é isso mesmo? Vamos só confirmar lá no nosso amigo GeoGebra, né? Isso mesmo, o ACD. A gente fez o ABC aqui embaixo. Vamos fazer o ACD ali em cima. Então, começando pelo A, né? Poder zerar o máximo que a gente puder. 0 e 0. 6 e 8. 0 e 4. 0 e 0. Aumentou o número de 0. Aqui tem mais 0 ainda. Que beleza. Adoro isso. Vamos lá então, ó. 0 vezes 8 é 0. 6 vezes 4 é 24. 0 vezes 0, 0. 6 vezes 0 é 0. 0 vezes 8 é 0. E 0 vezes 4 é 0. Só sobrou o 24. Ok? E com isso a área daquele ACD ela vai ser igual a 24 dividido por 2, que vai ser 12. Correto? E aí, para poder fechar, né? Tá tortinho o caderno, né? Basta que a gente some essas duas. A área do ABCD vai ser igual a 22 mais 12, que é igual a 34, conforme o spoiler do nosso amigo GeoGebra. Ok? Entenderam a questão? Pessoal, essa matéria ela vai melhorando, né? Assim, ela vai aparecendo umas contas que começam a fazer um pouco mais de sentido. Não sei, né? Pra mim faz, pelo menos. Agora, para poder fechar a aula, o último exemplo, o pessoal costuma dizer que o último exemplo é o que demora mais, que é para segurar o aluno na sala. Nesse momento a gente está indo para 45 minutos. Se fosse na vida real, tirando as interrupções que a gente tem na aula, já teria aluno querendo sair para merendar, porque está quase acabando o horário. Mas vamos esperar aqui
na sala de aula virtual. Exemplo 19. Sabendo que A, 5 menos 1, B, 3 e 2 e C são colineares, determine as coordenadas de C no caso em que ele pertence, letra A, ao eixo das abscissas, B, ao eixo das ordenadas, C, a primeira bissetriz e D, a segunda bissetriz. Pessoal, se você não... Pessoal não, né? Tá, você, meu amiguinho que está me ouvindo. Caso você não tenha assistido a primeira aula, aconselho você a ir, ou espero eu falar aqui agora. Mas isso aí são assuntos que falamos na primeira aula. Essa é uma questão que vai justificar por que eu fiz um slide dando a forma de cada um dos pontos, tá? O que acontece? Eu estou em busca de um ponto C que a princípio, tá? A princípio esse ponto C ele é no formato X e Y. A princípio, tá? Só que aqui, quando ele coloca algumas opções, você vai meio que filtrando. Porque o que acontece, ó, quando o ponto pertence a algum dos eixos, isso significa que uma das suas coordenadas é igual a 0. E é sempre a coordenada contrária. Lembra que o eixo das abscissas, ele é o eixo X, tá? No eixo X, quem é zerado é o Y. Então aqui, o ponto ele vai ser da forma X e 0. Tá? Aqui o ponto é da forma X e 0. No caso do eixo das ordenadas, e aqui a gente já está falando de eixo Y, quem está zerado é o X. Aqui o ponto passa a ser da forma 0 e X. Ok? Isso melhora bastante a nossa vida, porque a gente não vai ter que ficar fazendo conta para X e Y. Vai fazer conta para uma letra só. Tá? E em relação às bissetrizes? A bissetriz é aquela que corta os quadrantes no meio, né? Então ela sempre gera pontos de coordenadas iguais ou simétricas. No caso das coordenadas iguais, é quando está na primeira bissetriz. Então, na primeira bissetriz, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, você tem o x igual ao y. Então, aqui ele é um ponto da forma x, x. Já na segunda bissetriz, os números são iguais, só que a questão é que os sinais são trocados. Ok? Então, esses são os formatos que a gente vai utilizar aqui. Primeiro, a gente vai fazer um cálculo genérico aqui, tá? A gente vai fazer com x e y mesmo. Não é necessário fazer um cálculo de determinante para cada um deles. A gente vai fazer um determinante só e depois a gente substitui essas 4 formas para poder determinar qual que é o ponto, ok? Vamos lá então, ó. Primeiro, o determinante que passa da reta que passa pelo A, B e C, porque eles são colineares, ok? Então, o nosso determinante aqui, que a gente já sabe que é igual a 0, porque está alinhado, é o que passa, é a reta que passa pelos pontos 5 e menos 1, 3 e 2, x e y, e repito o primeiro, 5 e menos 1. Correto? Beleza. Então, vamos começar aqui, ó. 5 vezes 2, 10. 3 vezes y. Opa. Foi mal aí, câmera. Ó, eu bati na cara de vocês aí, hein, pessoal. Nossa senhora, foi aqui, ó. Pá. 3 vezes y mais 3y. E x vezes menos 1 vai ser menos x. Menos 3 vezes menos 1 menos 3. 2 vezes x mais 2x. 5 vezes y mais 5y. Isso tem que ser igual a 0.
Vamos eliminar os parentes. Não, os parênteses. Eu ia falar os familiares, mas não, são os parênteses. 10 mais 3y menos x. É a hora de eliminar. Tem que trocar o sinal. Então vai ficar mais 3 menos 2x menos 5y. Emendei um x aqui. Igual a zero. Então, juntando os semelhantes, temos aqui menos x menos 2x. Isso vai ser igual a menos 3x mais 3y menos 5y menos 2y. 10 mais 3 mais 13. Aqui, pessoal, eu não gosto de deixar muito letra com negativo não, tá? Então aqui eu vou multiplicar por menos 1. 3x mais 2y menos 13 igual a 0. Então essa é a expressão da reta que passa pelo A e B, tá? E mais um ponto que você queira, ok? Todos esses pontos, na verdade, estarão sobre a mesma reta, só que cada ponto ali tem a sua particularidade, beleza? Então vamos começar a trabalhar com esses pontos aqui, ó. Tá bem focado aí, pessoal? Tô olhando aqui, tá parecendo que tá um pouquinho mal focado. Principalmente depois que eu bati, né? Deixa eu só mexer na propriedade para vocês aqui. Pera aí, aguenta aí, tá? Só tô... Essa aqui eu tô fazendo ao vivo mesmo, porque eu tô mexendo no foco, tá? O foco tá no 40, ok. Ah, pessoal, acho que tá... Eu acho que tá tranquilo, não sei, né? Não, tava melhor antes. Acho que foi na hora que eu bati na câmera, entendeu? Eu podia ter pausado o vídeo para fazer isso, né? Mas é bom que vocês ficam sabendo dos bastidores. Não é fácil essa vida de youtuber, professor youtuber. Vamos lá para tentar acabar antes de 1 hora, hein? Então, pessoal, a letra A aqui, ó. A gente vai usar aquele ponto no formato x e 0, ok? Vou trocar o x por x. Eu coloquei tudo x, né? Eu não devia ter feito isso não. Mas, ok. Vamos colocar então A e 0, melhor. Para não ficar esse monte de carregado ali, tá? Então vamos lá, a gente vai trocar o x por A e o y por 0. Então, nessa equação aqui, hein? Então aqui vai ficar, ó, 3A mais 2 vezes 0 menos 13 é igual a 0. 2 vezes 0 vai embora. 3A é igual a 13. O A vai ser igual a 13 sobre 3. Então, a sua primeira resposta aqui. O C é da forma 13 terços e 0. Ok? Letra B. A gente vai usar o ponto da forma 0 e B. 0 e B. Vou trocar o x por 0 e o y por b. 3 vezes 0 mais 2 vezes b menos 13 é igual a 0. 3 vezes 0 vai embora. 2b é igual a 13. O b vai ser 13 dividido por 2. Então o nosso ponto C aqui, ele é 0 e 13 sobre 2.
Ok? Letra C. Primeira bissetriz é aquela que tem coordenadas iguais. Vou usar a forma A e A. Poderia colocar C e C, né? Mas vou usar A e A. Então vai ficar 3A mais 2A menos 13 é igual a 0. 3A mais 2A, 5A. Isso é igual a 13. Então o A vai ser 13 quintos. Então o nosso ponto C aqui é 13 quintos. 13 quintos. E na letra D, o nosso ponto é no formato A e menos A, sinais trocados, né? Vai ficar então 3A. Aí não era 2Y, era mais 2Y. Vou trocar o sinal, menos 2A, né? Menos 13 é igual a 0. 3A menos 2A é A, é igual a 13. Então o nosso ponto aqui é 13 e menos 13. Ok? Então, pessoal, foi esse o exemplo. Poderia bem mais, compensa muito mais fazer desse jeito, tá? Fazer um determinante só e depois substituir do que fazer o mesmo determinante toda hora. Não compensa fazer determinante toda hora, tá? Assim é bem melhor. Quase 1 hora de vídeo. Pessoal, dessa forma termina a parte de conteúdo desse primeiro capítulo de ponto, tá? Só lembrando que aqui na descrição tem o link com os exercícios dessa aula. Da aula 1 até a 4, todas elas têm uma lista específica em cada vídeo, não deixe de baixar. E inclusive nessa aula de agora, no link dessa aula, as duas últimas questões são questões do PISME. E são duas questões que eu vou resolver no próximo vídeo, na nossa aula 5. Então, vocês vão ver, quem baixar a lista vai ver que as duas últimas questões são questões do PISME. E caso você queira, eu aconselho fortemente, assista o próximo vídeo, que no próximo vídeo eu vou resolver as duas questões. Ok? Pessoal, obrigado quem assistiu até agora. Inscreva-se no canal para receber as novidades. Aguardo vocês na próxima. Valeu!